Olá, turma, sou a professora Amanda Laís, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio. Ainda estamos no módulo 2 do nosso livro e vamos para mais um assunto de ecologia. Vamos falar sobre sucessão ecológica e desequilíbrios ambientais. A aula de desequilíbrios ambientais vamos começar hoje com alguns desequilíbrios e na próxima aula vamos dar continuidade a esse assunto, ok? Muito tranquilo esse assunto, muito simples, de fácil interpretação. Muitos de vocês já viram até esse conteúdo lá em geografia. Não esse, mas desequilíbrios ambientais sim. Vamos lá. Sucessão ecológica. O que seria a sucessão, né? É a substituição gradual de uma comunidade por outra ao longo do tempo, até que atinja o equilíbrio, até que atinja o que a gente chama de clímax. Vamos observar melhor aqui essa imagem? Então imaginem que eu tenho um ambiente bem hostil, né? Eu tenho rochas aqui, ó, no início, eu tenho essas rochas sem sofrer nenhum processo de intemperismo, sem sofrer nenhum desgaste. Mas à medida que passa o tempo, os intemperismos físicos e químicos, a ação de chuva, a ação da temperatura, vai fazendo com que essas rochas se quebrem. Deixa eu colocar aqui um marcador para ficar mais fácil vocês visualizarem aqui o pontinho, né? Então, ó, à medida que os desgastes vão acontecendo, as radiações solares vão atingindo essa superfície, vai tendo desgaste dessa rocha e ela vai se desgastando e transformando-se em solo, ok? E a gente já tem aqui essa outra imagem, ó, com a formação de solo mais observável aqui. Então, aqui esse ambiente está sujeito à formação de pequenos vegetais, como gramíneas, como musgos, ok? Então, o musgo seria a briófita, né, que é a planta mais primitiva, que não vai exigir tantos nutrientes, o solo não tão com grande quantidade de solo mesmo, porque as suas raízes são bem pequenas, que na verdade nem são raízes. A partir daí, esses musgos aqui formados vão criar um ambiente adequado para a formação de outros vegetais. Percebam que vai ter mais desgaste do solo, né? O intemperismo continua acontecendo. Intemperismo físico, intemperismo químico e intemperismo biológico, já que aqui agora eu já tenho os pequenos vegetais que vão causar esse desgaste. Esse ambiente agora já está mais úmido, não está sofrendo tanta erosão e o solo está ficando ainda mais adubado, porque os musgos vão morrendo e vão deixando o solo rico em nutrientes, facilitando o surgimento de plantas, de espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras aqui, gente, não é obrigatório que seja somente vegetais, não. Alguns insetos, por exemplo, vão se habitando aqui, porque ele vai encontrar nesse ambiente nutriente para ele, vegetação, já que se esses insetos, por exemplo, forem herbívoros, esses insetos herbívoros vão atrair outros animais que vão se alimentar dele. E a gente vai ter essas espécies aqui, ó, ao outro nível, perdão, o outro nível agora com arbustos maiores, não plantas tão pequenas, agora arbustos maiores, eu vou chamar essa etapa aqui de séries ou seres, ok? A gente já vai ter aqui. Ele vai se formar a partir das espécies pioneiras, ok? Agora a gente já tem o estágio mais avançado, que seria o estágio em equilíbrio, onde não vai precisar surgimento de outras espécies. Essas espécies conseguem se manter e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento também de outros seres vivos. A gente vai chamar aqui de árvores clímax, ok? Que seria o ambiente em equilíbrio, em homeostase, ok? Isso aqui é sucessão ecológica, ok? É o desenvolvimento da ecologia aqui em relação ao desenvolvimento do ambiente. Isso aqui pode acontecer, pessoal, em qualquer ambiente. Um lago, por exemplo, a formação de um lago, ok? De um rio. Vamos lá? Vamos agora começar a estudar os desequilíbrios ambientais. Vamos lá? Ó, desequilíbrios ambientais estão associados, muitas vezes, a alguns tipos de poluição causado por um ou mais poluentes. Aqui a gente tem a definição do que é poluição e do que é poluentes. Poluição é a situação em que uma substância química ou um agente físico causa o desequilíbrio no ambiente. Então, causou poluição, ok? Então, poluição é a situação. Ó, aquele lago está poluído.
houve poluição naquele lago. Então, vários agentes físicos ou químicos podem ter causado essa poluição. Poluente é a substância química ou agente físico que causou, ok? Cuidado para não se atrapalhar com esses nomes em relação a um contexto de uma questão. Vamos continuar então? Vamos ver agora os próximos níveis de poluição. Poluição atmosférica, né, que é a poluição causada por veículos, por fábricas. Um dos lugares mais poluídos, gente, do mundo é a China, ok? Tem lugares da China, que eu não sei precisamente agora o nome, que o nível de poluição é o mais alto que tem. Eles não seguem os regimentos, né, ambientais de controle de poluição atmosférica e eles trabalham com materiais como, por exemplo, fabricação de carvão, né, que liberam muitos poluentes no ar. E muitas das vezes eles não conseguem se dissipar na atmosfera e criam uma camada densa de poluente na qual dificulta o processo respiratório das pessoas do local, dos seres vivos. Então, é nítido ver, nítido notar aqui a poluição atmosférica. Cidades muito mais habitadas têm grandes problemas relacionados a poluições atmosféricas, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, né? Que é um local que praticamente não para, dia e noite as fábricas funcionam e muitas vezes não seguem rigorosamente esse controle de qualidade aqui, de qualidade do ar, né? Vamos agora para a próxima poluição. Poluição hídrica, que seria poluição das águas. Quando eu falo poluição hídrica, eu não me refiro apenas à poluição causada pela água do rio, ok? Eu falo sobre os aquíferos, sobre as águas subterrâneas, sobre os oceanos e mares, ok? Quando eu falo hídrica, é qualquer fonte de água. E essa poluição ela é bem variada em relação a esses resíduos sólidos mais notáveis e resíduos que não são muitas vezes tão notáveis. O nosso esgoto doméstico, por exemplo, muitas vezes eles não são tratados e são depositados no rio, ok? E lembrando que essa água ela pode infiltrar no solo e contaminar um lençol freático. Muitas das vezes o esgoto não tratado é lançado no oceano. E aí essa água, muitas vezes a gente vai para uma praia ou observa uma praia que tem a placa que está imprópria para o banho, porque tem grande quantidade de poluentes ali. Muitas vezes não notados visualmente, como aqui a gente nota essas garrafas PETs em grande quantidade. Lembrando que isso aqui vai ser um problema muito grande, né, em relação a um rio, o oceano também. Vejam só, imagine isso aqui. O que tiver aqui embaixo, como por exemplo algas, algumas algas, elas vão conseguir realizar fotossíntese? Não, as que estiverem aqui embaixo não, porque os raios de sol não conseguem ultrapassar esse lixo. E aí ela não consegue fazer fotossíntese. Aí essa água também não vai estar oxigenada e os animais que necessitam da respiração branquial, que realizam a respiração branquial, precisam respirar com o oxigênio dissolvido na água, não conseguem. Então muitas vezes onde a gente encontra essa poluição hídrica, não encontramos grande quantidade de seres vivos aqui. Em relação a maior porte de vertebrados, por exemplo, a gente vai encontrar muitas bactérias aqui, muitos protozoários e assim por diante. Vamos para a próxima poluição. Poluição térmica, pouco falado, né? O que seria essa poluição térmica? Está relacionada à temperatura, ok? Isso acontece muito em lagos ou em rios, onde tem fábricas muito próximas. Então, vamos supor que tem uma fábrica têxtil. Vamos supor que aqui é uma fábrica têxtil de tingir jeans, por exemplo. E eles lançam seus dejetos após o tingimento na água. Gente, para tingir uma roupa, eu preciso ter essa água em temperatura aumentada. E essa água é despejada aqui em temperaturas mais altas do que a temperatura ambiental aqui. E o que vai acontecer? Esses peixes aqui, eles são ectotérmicos. O que isso quer dizer? Eles não conseguem manter a temperatura do corpo. E precisam manter essa temperatura estável com a temperatura do ambiente. Se o ambiente alterar muito sua temperatura, eles morrem. Por isso é um dos problemas em relação ao aquecimento global. Se a temperatura do planeta aumentar muito, a água dos rios e oceanos vão começar a aumentar também.
E esses animais são peixes aqui ectotérmicos que não conseguem controlar a sua temperatura de acordo com a temperatura do meio. Se o meio aumentar a temperatura, ele também aumenta a sua temperatura e, por razão, eles morrem, eles não são adaptados a isso. Esse é o problema do aquecimento global. Muitas espécies irão desaparecer, ok? Já que é uma temperatura que vai se aumentar no planeta inteiro e não apenas em uma região, ok? Vamos agora para a próxima poluição. Poluição sonora, né? Pouco falado, mas o ruído ele acaba atrapalhando o desenvolvimento intelectual da pessoa, pode causar irritabilidade, agressividade, dores de cabeça, aumento de pressão sanguínea. Veja quanta coisa interessante, né? Quanta coisa ruim que pode ser causada apenas pela quantidade, pelo aumento do ruído. O sono vai ficar descontrolado, vai ter ansiedade e, por consequência, úlceras podem ser formadas por conta desses locais muito poluídos sonoramente. Deixe-me ver mais. Surdez. Eu esqueci de falar de surdez. Então, locais como esse, grandes cidades, as pessoas sofrem principalmente com problema de perda de audição aos poucos, né? E também irritabilidade e estresse. Quem mora próximo ao aeroporto, o ruído, a quantidade de decibéis, quem mora próximo ao aeroporto é muito alta, ok? E as pessoas acabam se adaptando a isso, porque vai perdendo a audição mesmo. Então, ela acha que aquele ruído já não incomoda tanto. Vamos continuar com o próximo? Poluição visual. O nosso cérebro, gente, ele é capaz de automaticamente tentar ler o que está escrito. A gente passa e sem querer a gente quer ler. E muitas placas assim, ó, faz nosso cérebro trabalhar muito rápido. E ele cansa por conta disso, ok? Então vai causar também alterações no sono, aumento de pressão arterial, irritabilidade, deixe-me ver, problemas emocionais, de estresse, por conta desse descontrole aqui. Olha quanta propaganda, gente, misericórdia. Vamos continuar? Vamos lá, já vimos todos os trechos aí relacionados à poluição. Agora vamos falar sobre outros fatores aqui relacionados à ecologia. Vocês já viram isso aí lá desde o 6º ano, eu acredito, sobre efeito estufa. A gente vai só relembrar aqui, para vocês relembrarem o conteúdo, porque tem atividade para vocês responderem do livro, viu? Eu vou explicar já já qual vai ser a atividade. Então vamos lá. O que seria o efeito estufa? Efeito estufa, gente, é um fator bom. É um fator natural bom. Então, cuidado com as questões que falam sobre efeito estufa. Eu sempre me remeto, quando eu estou falando do assunto, a uma questão. Efeito estufa natural é bom. O problema é o aumento do efeito estufa. E o que é, na verdade, o efeito estufa? Esse nome estufa é para se remeter a uma estufa de planta. O que uma estufa de planta faz? Mantém a temperatura interna alta, um pouco mais elevada. Então, o que vai acontecer aqui? Essa camada de ozônio que a gente tem aqui, ó, formada por ozônio, na segunda camada atmosférica nossa, nos protege contra parte da radiação do Sol. Então, veja que o Sol está mandando aqui para a Terra toda essa quantidade de calor. Porém, uma parte desse calor não consegue entrar e já é refletida, então, para o espaço. E uma parte bem menor consegue penetrar na Terra. Porém, ela entra na Terra e volta para o espaço novamente, uma pequena parte. Veja a largura da setinha para a gente entender. Se reflete para o espaço. Isso é o efeito estufa natural. Isso permite que a Terra fique quente ainda durante a noite, ok? Então, a nossa noite, mesmo sem a presença do Sol, ainda é quente, porque parte desse calor se mantém aqui na Terra, tá vendo? Ó, parte vai para o espaço e uma parte se mantém aqui na Terra. Isso é bom. O problema é o aumento do efeito estufa. O que vai acontecer? Parte da radiação solar não entra, volta para o espaço. A que entra não consegue se dissipar, porque essa camada aqui, ó, ela está muito espessa, muito grossa, impedindo essa reflexão do calor. E aí aqui na Terra fica muito quente. Então, o problema do aumento do efeito estufa é o aumento da temperatura do planeta. Então, se a temperatura do planeta aumentar demais, vamos ter várias consequências. Entre essas consequências, o aumento da temperatura, claro, vai acontecer derretimento das calotas polares, o gelo vai começar a derreter, e se ele derreter, vai se misturar com a água do oceano,
aumentando o nível do oceano. Então, a faixa de terra vai diminuir, porque várias regiões costeiras vão ser alagadas. Consequência também, se a temperatura aumenta, alguns animais não adaptados irão morrer por conta desse aumento da temperatura. Foi o que a gente viu no item anterior de poluição térmica. Peixes, por exemplo, que são bem sensíveis, né? São animais ectotérmicos, peixes, anfíbios e répteis, eles vão começar a morrer. Vamos ter consequência em relação à temperatura, ao desequilíbrio ambiental aí, ok? Vamos lá para o próximo. Agora, redução da camada de ozônio. Vimos agora. Na segunda camada atmosférica nossa aqui, a gente tem essa camada chamada de camada de ozônio. E a finalidade dela é proteger contra parte da radiação ultravioleta do Sol. Então, eu tenho aqui o Sol emitindo seus raios ultravioletas. Essa camada de ozônio filtra parte dos raios ultravioletas. Olha o que acontece, ó. Eu tenho aqui essa setinha representando e olha o que consegue ultrapassar. Somente uma parte, ok? Vamos agora para essa imagem aqui na lateral, ó, aqui do lado direito, essa imagem aqui agora. Vejam só, eu tenho esse ambiente aqui, ó, de radiação ultravioleta tentando entrar na Terra. E aqui eu tenho presença do ozônio. O ozônio é formado por O3. Eita, meu Deus, que 3 horrível. Jesus. Deixa eu ajeitar, porque com o mouse a gente não tem tanto controle, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para vocês. 3. Agora melhorou. O3, ele está sendo representado aqui, ó. 1, 2, 3. Esse ozônio, ele impede essa passagem dos raios ultravioletos. Apenas uma parte consegue entrar, que ele cria essa camada protetora. Cria um filtro solar natural. E por conta de algumas substâncias, como clorofluorcarboneto, com a sigla CFC, ele destrói o ozônio. Ele destrói essa ligação entre o O. Olha lá, tá vendo? Destrói essa ligação. E essa destruição facilita a passagem dos raios ultravioletas. Professor, onde é que eu encontro esse CFC, por exemplo? Em aerossóis, como desodorantes em spray, aquele jato mais forte, né? Desodorantes, em ar-condicionados e geladeiras, não são todas. São os aparelhos mais antigos, eles usam ainda o CFC. Para a gente, não tem nenhum problema. Mas quando esse CFC chega na camada de ozônio, ele destrói essa ligação e facilita a passagem aí dos raios ultravioletas. E aí, qual vai ser o problema da passagem dos raios ultravioletas? Os raios ultravioletas, gente, é uma radiação nociva. Ela é cancerígena, ela destrói nosso DNA, causam alterações no nosso DNA, nas plantas, na reprodução em relação aos vegetais. Isso vai causar grandes problemas, ok? Por isso, precisamos ter esse cuidado em relação a comprar materiais. Observar no rótulo, alguns têm dizendo assim, não agride a camada de ozônio. Por esse motivo, não tem CFC, ok? Vamos lá? Espero que tenham entendido direitinho o assunto. E eu vou explicar para vocês qual vai ser a atividade nossa, né? A atividade vai ser a atividade do livro, página 46 e página 47. Poucas questões. Vamos falar aí sobre sucessão ecológica, que é um assunto bem simples, né? Pessoal, vamos agora continuar com a correção da nossa atividade, que foi a aula passada que eu falei sobre os biomas terrestres e o bioma brasileiro, os biomas, as suas características, né? A atividade estava lá na plataforma, foi atividade online. Vamos então fazer a correção. É importante que vocês saibam qual a questão respondeu, correta ou não. Vamos lá? Primeira questão. Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de 2.000 quilômetros, 2 milhões de quilômetros quadrados. Hoje restam apenas 20% desse total. Esse bioma apresenta solo deficiente em nutrientes. Deixa eu marcar aqui que essas características são bem importantes. Não importa a quantidade, né, desses hectares, importa as suas características. O solo é deficiente em nutrientes e rico em ferro e alumínio. Abriga plantas de aparência seca, entre arbustos e esparsos, e gramíneas, e um tipo mais denso de vegetação, de formação florestal. Então, vai ter uma vegetação florestal menor. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 aves,
e 161 de mamíferos vivem ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofre alterações com a ocupação humana. Que bioma é esse? Campos. Os campos vão ter árvores, plantas mais secas. O solo vai ser rico em ferro. São florestas latifoliadas, caatinga, cerrado ou floresta equatorial. Vamos conferir a resposta para explicar melhor? Cerrado. Por que cerrado? Ele vai dar a principal característica aqui, planta de aparência seca. Porém, a gente pode se confundir com a caatinga. Mas por que não é caatinga? Porque ele diz que vai ter pequenos arbustos também e gramíneas. Na caatinga não tem gramíneas. A gente vai encontrar isso em regiões de cerrado, são regiões mais altas. Pelo solo pobre em nutrientes, ele é mais avermelhado, mas ele não tão é rico em adubo, porque por conta da erosão, se os nutrientes saem da parte superior e vai para a parte mais inferior desse cerrado, então essas são as principais características que vão definir esse bioma, ok? Vamos então para a segunda questão. Assinale a opção que apresenta unicamente características da caatinga. É fácil, a característica da nossa região aqui predominante também. Então é fácil a gente identificar. Compreende a área que se encontra a maior floresta tropical do mundo? Não, né, gente? Ele não está falando da Amazônia aqui, não. Seria uma característica da região da Amazônia. Floresta amazônica. Ocupa boa parte da região nordeste do Brasil e seu nome significa floresta branca. Olá, característica. Vamos para a letra C. É considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Tem elevado potencial aquífero na caatinga? Nunca, né? Vamos lá, letra D. Compreende a região costeira, está na costa do Brasil, não é floresta atlântica. Ok? Então, qual a alternativa correta? Letra B de bola. Vamos para a próxima, terceira questão. Sobre o Pantanal, julgue os itens a seguir e assinale apenas as proposições que apresentam características desse bioma. Ele quer aqui, desses itens, quais são os corretos. Vamos então para o item 1. A fauna é semelhante à do bioma amazônico. Vejam só, se nesse local tem a fauna desse ambiente. A flora conta com aproximadamente 20 mil espécies vegetais. Gente, preste atenção. Os animais presentes na Amazônia é o mesmo que encontro no Pantanal? Nunca, né? Considerando também como campos sulinos, vejam só, campos sulinos, imagine a quantidade de gramínea que é o campo sulino. Não é a mesma característica aí do Pantanal. Esse bioma abrange o território do estado do Rio Grande do Sul. Vamos para o terceiro item. É considerado uma das maiores planícies alagadas, olhem a dica, do mundo, sendo o menor bioma em extensão territorial do Brasil. Esse bioma compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai e o clima predomina é o tropical. Sim, então alternativa 3 e alternativa 4. Lembrem que a região fica alagada boa parte do ano. A fauna predominante são cobras, jacarés, esqueci outro nome agora. Esqueci mesmo. Algumas aves, ok? Então, a alternativa correta aqui, letra D de dado. Vamos lá para a próxima questão, quarta. Os principais biomas brasileiros são quais? Mata de várzea, mata de cocais, mata de araucária, pantanal e cerrado? Diante, não, né? Manguezal, pradarias, Amazônia, caatinga, cerradão, campo sujo? Não. Biomas costeiros, é assim que a gente chama, biomas costeiros, campos, pampas, pradarias e mata atlântica, só essas. Tá faltando e tem alguma coisa errada aqui.
Mata de Galeria, Cerrado, Amazônia, Pantanal, Igapó? Não, né? Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal, ok? Alternativa A. Vamos para a quinta questão. Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são formações vegetais típicas desse bioma. Em razão do processo do uso e ocupação de território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizados nas últimas décadas. Este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de florestas nativa do Brasil, ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. É uma característica aqui que ele fala do desmatamento. A gente pode se atentar a isso aqui. O texto se refere ao qual bioma? Mata de terra firme. Ele fala aqui algumas características, né, os nomes chamados também em relação à sua vegetação. Em razão do processo do uso de ocupação territorial brasileira, ou outra característica, ações dirigidas à preservação dos recursos naturais daquele local, realizadas nas últimas décadas. Esse bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil. Não é a floresta atlântica, não é a Mata Atlântica. Se não é Mata Atlântica, vai ser qual? A amazônica. Então, a alternativa correta, letra E. Sem nem precisar ler os outros. A gente tem que fazer isso nas questões. Marcar as informações mais relevantes, para a gente não ficar perdendo tempo sempre lendo 2 ou 3 vezes. Vamos para a sexta questão. A vegetação dos pampas é composta principalmente por árvores de grande porte, pampa. Atenção aqui. Árvores de pequeno porte, plantas xenófilas ou plantas higrófilas. Essas plantas aqui é quem gosta muito de água e quem não gosta. Higrófilas são plantas que precisam de muita água. Xenófilas, que não precisam de muita água, como os cactos conseguem se adaptar muito bem. Pampa tem essa relação? Gramíneas. Campa seria tipo campos sulinos, né? Seria tipo campos sulinos mesmo. Então, a quantidade de gramínea é predominante, ok? Sétima questão, creio que seja a última questão nossa. A Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro, que em virtude da intensa exploração praticamente não existe mais. Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma mundial? Ele é uma característica de que bioma mundial? Gente, a Mata Atlântica é um tipo de bioma mais costeiro, ok? Vamos lá. É um bioma mundial de savana? É um bioma mundial de floresta equatorial? É um bioma mundial de campos? Não. Isso aqui vamos deletar logo, né? De desertos? Também não. Ou de floresta tropical? Vamos lá conferir? Floresta tropical. Não vai ser savana, né? Porque as características são muito diferentes da savana. A savana vai ter características mais próximas aí ao cerrado, né? São árvores mais retorcidas, porém possui árvores ou pequenos arbustos e não também de floresta equatorial. Acabamos, né? Já rapidinho, foram só 7 questões realmente. Vocês vão ficar aí com a atividade do livro. Estou repetindo mais uma vez. Não esqueçam de fazer a atividade do livro sobre a sucessão ecológica, que é um assunto muito simples, ok? Um cheiro para todos e até a próxima aula.